Mas quando eles precisam realmente mostrar que são igrejas e respostas que realmente são efusivas e eficazes no meio da sociedade, estes movimentos, eles não dão respostas. Eles são vazios. A única coisa que nós percebemos é que agora, nessa época de pandemia, e isso foi bom acontecer, para que todas as pessoas, inclusive muitas delas que adentram a esses lugares, ou que confiam nesses falsos discípulos, para que elas consigam perceber algumas coisas. Onde estão as mandingas dos copos com água, abençoados agora, nesse momento, para curarem a pandemia? Aonde? Aonde um copo com água faz sentido durante uma guerra? Aonde um copo com água, nesse momento do texto, é um garoto endemoniado? E eu gostaria muito um dia de ver um destes homens, desses movimentos neopentecostais no nosso país. Eu queria vê-los realmente como eles agiriam diante de um fato real de exorcismo, de uma necessidade. Picaretas, homens que não merecem crédito. E todo esse momento no nosso país e no mundo serve para apontar realmente essas pessoas como pessoas incapazes. Do mesmo jeito que aqueles 9 discípulos que estavam ali no vale, estavam se sentindo, depois que aquele homem falou as coisas que falou para eles, naquele mesmo sentimento, esses homens, estas igrejas, esses falsos líderes, esses falsos movimentos estão sendo desmascarados no nosso tempo. Se a água consagrada deles fizesse algum sentido, eles levariam da sua água consagrada lá nas favelas, lá nas bocas de fumo, lá onde existem confrontos de policiais com traficantes de drogas nos morros do Rio. Se a sua água consagrada realmente fizesse algum efeito. Mas nós percebemos que isso tudo é uma grande farsa. Como os discípulos ali estavam impotentes, as coisas acontecem para que essas pessoas sejam desmascaradas. E muito desmascaradas. Jesus admoesta a geração que estava ali de curiosos. Mas Jesus também admoesta os seus discípulos. Fixai nos vossos ouvidos as minhas palavras. Fixai nos vossos ouvidos as minhas palavras. Para que vocês não fiquem em situações constrangedoras. Sabe o que Jesus está dizendo? Que se aplica para nós, na nossa realidade, nesse exato momento? Jesus está dizendo para a igreja precisa se voltar para a Escritura, para que ela não seja constrangida por situações em que ela mostre a verdade como verdadeiramente ela está. As igrejas mais barulhentas do nosso país, as igrejas mais barulhentas do Brasil, as que estão cheias de gente
saindo pelos quatro cantos. São os lugares onde existem pessoas mais vazias de Deus. As pessoas que vão ali estão cheias sempre de alguma coisa. Estão vazias de falsas concepções. Elas estão cheias de desejo de obter dinheiro. Elas estão cheias de desejo de obter até cura. Elas estão cheias do desejo de projetarem as suas imagens para serem curandeiros, para chamar a atenção para si. Somente a palavra pode libertar tanto aqueles que ouvem da boca dos mentirosos, quanto libertar os próprios mentirosos. Libertá-los, na verdade, da sua ganância. Leve uma pessoa conhecida até essas pessoas viciadas em drogas e diga para eles o que você pode fazer por ela precisa ter fé. Em outras palavras, ele está mostrando a impotência dele e o estado vazio dele. Ele não vai querer se comprometer. Sabe por quê? Porque ele não é comprometido com o reino. Somente pessoas comprometidas com o reino, somente pessoas que são comprometidas são libertas por Jesus, e somente pessoas verdadeiramente libertas por Jesus podem falar sobre libertação e podem acreditar na libertação e na graça libertadora. Outra coisa que eu quero tirar do texto para a gente poder caminhar para o final é a questão da gente observar a graça libertadora de Jesus debaixo da seguinte concepção. Quando Jesus liberta aquele jovem, aquele rapaz, ele está mostrando todo o seu poder. Jesus já havia mostrado o seu poder sobre a natureza. Jesus era Senhor do sábado. Jesus havia ressuscitado mortos. Jesus havia feito cegos enxergarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem. Jesus mostra todo o seu poder frente aos demônios para dizer que toda a autoridade está sobre a igreja, desde que ela ouça as suas palavras. É necessário que nós ouçamos a palavra de Deus para que a graça libertadora do Senhor se manifeste de forma plena. Eu fico imaginando a graça libertadora do Senhor agindo de forma eficaz no coração dos 3 que foram com ele para o monte. A graça libertadora agindo com os 9 que ficaram no vale. A graça libertadora agindo no coração daquele pai que estava aprisionado pela angústia de ver o seu filho como estava. A graça libertadora despedaçando os grilhões que prendiam aquele jovem lá com os demônios. A graça libertadora trazendo paz novamente a uma família. Quando Jesus diz: traz o teu filho, e depois entrega o rapaz depois de expulsar os demônios. A libertação em uma família completa. Agora vão para casa o pai e o filho libertos. E eles vão chegar em casa e vão libertar a mãe de toda aquela situação de depressão, de mágoa, de tristeza profunda em que ela se encontrava. Vejamos a abundância da graça libertadora, como ela transborda. Os discípulos que foram para o monte aprenderam. Os discípulos que ficaram no vale aprenderam quem era Jesus. O pai aprendeu quem era Jesus. O rapaz foi aquele que teve a ação poderosa de Jesus de forma potencial.
A mãe que não apareceu no texto foi alcançada pela graça libertadora de Jesus. E aquela geração incrédula que também estava ali foi liberta, porque os seus olhos admiraram a Jesus enquanto Filho de Deus. Graça libertadora. Amados irmãos, terminamos aqui as mensagens dos encontros marcantes com Jesus. E pedimos a você mais uma vez, leve esta mensagem a alguém que precisa ser liberto em sua vida. E ele só será liberto pela graça libertadora que se revela através da pregação da palavra do Senhor. Façamos isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez te agradecemos pela pregação da tua palavra. Te agradecemos por tudo explanado e pedimos que mais uma vez que o teu Espírito possa agir nos corações das pessoas que estarão ouvindo esta mensagem. Mas te pedimos que nós que a ouvimos, que nós também sejamos impactados por ela. Que nós possamos confessar a Ti o tempo todo que nós precisamos ser libertos com experiências maiores e mais profundas da Tua graça em nossas vidas, para que algumas coisas venham nos deixar totalmente desprendidos para o Teu serviço. Usa-nos para que a Tua graça libertadora seja eficaz no meio da sociedade, no meio de vidas na individualidade, que a Sua graça libertadora livre famílias, cure famílias, e que pessoas, através da instrumentalização da Tua igreja, dos Teus discípulos, conheçam a graça libertadora e que muitos se rendam, venham se render a Jesus como seu Senhor, como seu libertador, vendo que sobre Ele está todo o poder. É assim que nós te oramos, no nome doce e santo do Teu Filho Jesus. Amém. Curta essa mensagem, compartilhe essa mensagem, ouça essa mensagem, indique essa mensagem para mais alguém ouvir, ok? Fiquemos todos com Deus, que Deus nos abençoe. E nós então encerramos aqui a série Os Encontros Marcantes com Jesus e no nosso próximo encontro estaremos reiniciando com uma nova série. Fiquemos com Deus, que Deus abençoe a todos. Forte abraço.